Você sabia que o Colégio Xingu foi um dos primeiros no Brasil a adotar o projeto Equipes de Ajuda? Essa iniciativa, desenvolvida pelo GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unesp Unicamp, nasceu para prevenir e enfrentar o bullying no ambiente escolar. Agora, esse projeto passa a se chamar CCA, Comunidade de Cuidado e Apoio. A mudança não é só de nome. O foco se amplia, abraçando também temas como diversidade, inclusão e estratégias de acolhimento. E para conversar sobre essa nova fase, recebemos Raul Alves, integrante do GPEM há 15 anos, que participou da primeira reunião que discutiu a implementação deste modelo no Brasil, uma metodologia que nasceu na Espanha, e que desde então pesquisou a fundo o tema em seu mestrado e doutorado. No episódio de hoje, ele conta o que muda com o CCA e compartilha os aprendizados e resultados desta iniciativa que já transformou a convivência de muitos estudantes. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Olá, Raul, bem-vindo ao Xingu Cast. Oi, Miriam, obrigado. Obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse assunto importante, né, que teve início com as equipes de ajuda, né, que já surgiram há 10 anos aqui no Brasil, né, inspirado no modelo espanhol, e você participou ativamente dessa implementação, você falou desde a primeira reunião, né, aqui no Brasil. Queria que você me falasse um pouquinho do desafio de que foi, durante todo esse período, adaptar esse modelo espanhol para a realidade das escolas brasileiras. Bom, vamos lá, vamos entender um pouco a história, né? Como é que aconteceu todo esse processo. Lá nos anos de 2010, né? Um pouquinho mais para frente, a gente avançou um pouquinho nos nossos estudos sobre bullying, né? A gente já tinha começado a fazer um histórico aí de investigações sobre o bullying. E aí, conforme a gente foi se aprofundando nos estudos, a gente foi entendendo, né, que para que a gente pudesse, então, pensar em estratégias tanto de prevenção quanto de intervenção a essa forma específica de violência, nós precisaríamos, então, de algumas estratégias, né, alguns movimentos dentro da escola que também envolvessem os alunos, né? Hoje, desde essa época, nós tínhamos na literatura descritos os que são até hoje, na verdade, os sistemas de apoio entre iguais, né? E qual é a base, na verdade, para esse sistema? É justamente a identificação que uma das principais características do fenômeno bullying é que ele é uma forma de violência velada, né? Que acontece escondido aos olhos da autoridade. E aí, nesse sentido, é que a gente precisava então, pensar em propostas de envolvimento desses alunos. Foi aí, fazendo então um levantamento, né, da literatura que nós tínhamos na época, que nós encontramos, né, a proposta das equipes de ajuda, que é uma proposta originalmente espanhola, né, que foi pensada pelo professor José Avilés. Foi quando então nós fomos conhecer essa proposta, né, fomos até lá, conversamos com o professor José, que já era um parceiro nosso de estudos do bullying. E aí a gente conheceu então essa proposta, conheceu algumas escolas que tinham implementado. Foi daí que nós pensamos então em trazer essa proposta para o Brasil, né? Nesse movimento, a gente se deparou com alguns desafios acerca da própria estrutura, né? De como as coisas aconteciam nas escolas espanholas e como as coisas aconteciam aqui no Brasil. Então, a gente teve aí, por exemplo, né? As escolas espanholas são muito menores, as nossas escolas aqui do Brasil são escolas muito maiores, com uma quantidade maior de alunos. As escolas da Espanha já eram habituadas a diferentes propostas de protagonismo juvenil, né? Então lá eles têm outros tipos de sistemas de apoio. Aqui nós até tínhamos algumas propostas de grêmio estudantil, representantes de classe, mas nada vinculado muito a uma ideia de convivência, né? E não são propostas também muito difundidas, tal. Então a gente tinha dois grandes desafios, na verdade, que era a de promover, né, o fomento de uma cultura do protagonismo nas nossas escolas, que não é uma cultura ainda bem difundida, e uma outra dificuldade era também
estruturar essa proposta das equipes de ajuda dentro de uma escola maior, com mais alunos, com uma logística diferente das escolas espanholas. Certo. E agora o projeto mudou de nome, né, depois desse período, chama Comunidade de Cuidado e Apoio, né? O que que mudou, o que que motivou essa mudança de nome, né? Muda o foco também? O que que traz essa nova abordagem nominal? Então, depois que a gente começou esse processo de implementação, né, a gente teve aí uma série de rodadas de pesquisas que a gente foi fazendo para poder ir comprovando mesmo se esse modelo estava sendo de fato eficaz, né? Nós somos um grupo de pesquisa, então, ligados a uma universidade, então a gente precisa ter esse respaldo científico, né, para que essas propostas sejam de fato propostas validadas, né? E aí a gente foi, então, desde 2016, 17, 18, fazendo pesquisas, né? Dentre elas aí pesquisas do meu mestrado, do doutorado, de outros integrantes do grupo, que buscavam, então, fazer esse processo de validação, essa adaptação dessa proposta, dessa versão brasileira de uma proposta espanhola, né? E aí, ao longo desses 10 anos, né, a gente chegou a alguns consensos aí que a proposta originalmente espanhola, ela não se adequava de fato a uma realidade brasileira, né? Então, a gente trabalhava muito dentro de um conceito que era uma proposta brasileira, né, adaptada. E, e aí a gente então começou a perceber que a gente começou a fugir um pouco daquele modelo original espanhol das equipes de ajuda. E aí, como a gente começou a fugir daquele modelo espanhol, né, a gente, até em respeito à própria ideia do professor Avilés e tal, a gente então pensou para não desconfigurar esse conceito equipes de ajuda, né, foi então que a gente começou a trabalhar com a necessidade de mudança do nome, né, até no sentido de configuração de um novo sistema de apoio entre iguais. Na prática, na verdade, a gente vai trabalhar ao longo desse ano, né, em parceria com as escolas que têm essa proposta implementada, a gente vai trabalhar nessa reconfiguração da proposta, né? Então, de início, nós temos, praticamente falando, a mudança somente do nome, né? Então, as escolas mudaram o nome, então elas passaram então a chamar comunidades de cuidado e apoio, não mais equipes de ajuda. Mas com relação aos procedimentos, né, aos processos que vão implantando ou sistematizando, a gente ainda não tem muitas mudanças concretas, justamente porque ela vai sendo construída coletivamente ao longo desse ano, em parceria com as propostas, com as escolas que têm essa proposta implementada. Entendi, mas dá para dizer que nasce aí então um modelo exclusivamente brasileiro, né, dessas equipes, dessa comunidade, e o que que isso traz de ganho, né, efetivamente para a comunidade escolar? Isso, a gente tem hoje, então, desde 2025, um sistema de apoio entre iguais, né, originalmente brasileiro, né? Isso para nós é um ganho, até por uma dimensão teórica, inclusive, né? Hoje a gente, então, passa a ter descrito na literatura, tanto nacional quanto internacional, um sistema de apoio originalmente construído no nosso país, né? A gente, inclusive, essa é uma das justificativas do porquê o nome comunidades, né? A gente percebe que a ideia das comunidades ela traz para a escola uma perspectiva de um envolvimento amplo de toda a comunidade escolar, né? Então vejam que até a gente mesmo usa, né, o termo comunidade escolar para se referir a todo grupo que se envolve dentro da escola, né? Seja equipe gestora, professores, alunos e até as famílias ou a comunidade no entorno da escola, né? Então, o termo comunidade ele traz para nós uma perspectiva de que para que a gente possa fomentar uma boa convivência, para que a gente possa envolver a todos nas dinâmicas tanto de prevenção quanto de intervenção ao bullying, é preciso que a gente então tenha o envolvimento de diferentes atores dessa comunidade, né? Especialmente quando a gente fala desse sistema de apoio, os alunos, né? Então, o ganho a gente percebe que é o envolvimento, porque quando a gente tinha equipes de ajuda, nós tínhamos um foco de atuação muito restrito aos atores dessa equipe, né? Então eram 3 alunos por sala, tal, que a atuação ficava restrito a essas pessoas.
Quando a gente amplia para uma ideia de comunidade, a gente então amplia uma ideia de que todos são responsáveis, né? Até retornando um pouco à pergunta inicial, uma das nossas propostas, da pergunta anterior, uma das propostas é que a gente possa ampliar as possibilidades de participação dos alunos. Então, nós tínhamos nas equipes de ajuda os alunos que eram eleitos para estarem dentro dessa equipe, né? Numa perspectiva de comunidade, a ideia, né, ainda vai ser trabalhado isso, mas a ideia é que outros alunos, por adesão, por voluntariado, possam também fazer parte, né? Então, a ampliação da atuação para mais alunos, né, para o envolvimento de mais alunos dentro do espaço da escola, para nós é o grande ganho, né, tanto para o fomento de uma boa convivência, quanto para a prevenção ou mesmo intervenção a situações de violência ou de bullying. Sim, faz crescer a rede, né? E Sim. você citou que você, na sua pesquisa de mestrado e doutorado, você pesquisou bastante sobre a atuação da equipe de ajuda, né? Que dados efetivos você conseguiu colher sobre a efetivação desse trabalho em toda a comunidade escolar, resultados positivos? O que que você poderia citar para a gente? Então, a minha pesquisa ela fez parte, né, de um conjunto de pesquisas que validaram então essa proposta, né? Especificamente, a minha pesquisa de mestrado, ela buscou então avaliar uma ideia que é um conceito que a gente chama de crença de autoeficácia, né? Então, a gente queria saber, dentro de uma situação de bullying, a atuação dos espectadores especificamente, né? Porque quando a gente fala de bullying, a gente tem a atuação dos autores, dos alvos e dos espectadores. Então, olhando para o espectador, a gente buscou analisar se os espectadores, né, quem presencia uma cena de agressão, se eles se sentem nessa crença deles para intervir em favor do alvo, era uma crença alta ou não, né? E qual a diferença entre membros da equipe de ajuda e não membros da equipe de ajuda, e escolas com equipe de ajuda e escolas sem equipe de ajuda, né? Então, o que a gente percebeu era que, por exemplo, os espectadores que faziam parte da equipe de ajuda tinham uma crença de autoeficácia para ajudar bastante alta, né? Então, eles se sentiam, de fato, eficazes para ajudar um colega que tivesse em sofrimento, por exemplo, né? Em comparação com alunos que não faziam parte da equipe de ajuda, a gente tem uma diferença bastante significativa, né? Então, alunos da equipe de ajuda se sentiam muito eficazes para ajudar, né, os colegas que estavam em sofrimento, enquanto que alunos que não eram da equipe de ajuda não se sentiam eficazes, né? Isso foi um dado bastante importante para nós, porque ele atestou, de fato, a, a eficácia do programa de formação desses alunos, né? Então, a formação estava dando para eles a possibilidade para que eles aprendessem a ajudar colegas em sofrimento, né? E aí, esse foi uma das coisas que depois nós pensamos que, se nós temos, então, um grupo restrito de alunos que passam por essa formação, que são os membros da equipe de ajuda, por que não a busca pelo envolvimento de mais pessoas dessa comunidade, né? Então, isso foi um ponto que fez com que a gente pensasse nessa ampliação. Um outro ponto era justamente o fato de que, quando a gente comparou escolas com equipe de ajuda e escolas sem equipe de ajuda, nós não vimos diferença significativa entre essas escolas, né? E o que isso então nos alertou? Que, se por um lado os membros da equipe de ajuda se sentiam altamente eficazes, a escola como um todo, ela não tinha a sua crença aumentada, né? Então, isso nos acendeu uma luz de alerta lá em 2019, que era, poxa, a gente não está conseguindo mudar um pouco com essa questão coletiva da escola, né? Isso hoje justifica, é um dos nossos pilares da justificativa para pensar na escola como a comunidade como uma situação para envolver toda a escola, né? Porque é preciso que haja esse envolvimento coletivo. Sim, faz total sentido, né? E você acompanhou, já que você está desde o início, né? Você acompanhou a implementação no Colégio Xingu, que foi em 2018, né? Foi uma das primeiras escolas do ABC, foi a primeira escola do ABC a implementar isso, né? E uma das primeiras aqui de São Paulo. Que resultado efetivo da convivência escolar você notou nesse período? Então, o Xingu é um caso bastante importante para nós, né? Porque ele é de fato uma das escolas pioneiras,
né? O Xingu fez todo um processo de implementação autônomo, né? Então isso para nós também foi bastante importante, porque a gente começou a perceber pelo Xingu, né, pela Xingu, que essa implementação autônoma da escola ela era possível, né? E aí depois dessa implementação foi que nós chegamos e começamos então a atuar em parceria com o colégio, né? Os dados todos que eu disse para vocês das outras pesquisas são dados também da Escola Xingu, porque a Escola Xingu ela participou de todas as etapas de pesquisas que nós fizemos, né? Então, alguns pontos mais importantes para nós é que, de fato, pela equipe de ajuda ou pela comunidade de cuidado e apoio, os alunos eles se envolvem em propostas, de fato, de superação das diferentes formas de violência, mas também de propostas para a melhoria da convivência, né? Então, um dado concreto que nós sempre enxergamos nessas escolas, e na Xingu, inclusive, é o quanto a convivência passa a ser algo mais positivo dentro da escola, né? E aí, lembrando também que a equipe de ajuda, ela não é a única ferramenta que a escola tem para trabalhar com as questões de convivência, né? Existem outras ferramentas que, em conjunto com o sistema de apoio entre iguais, são ferramentas que fomentam a boa convivência, né? Então, diante desse panorama como um todo, pensar na boa convivência, pensar na convivência como algo positivo dentro do ambiente da escola, é para nós um dado bastante importante de avanço, né? Uma coisa que é importante dizer, Miriam, é que a gente não busca, com a implementação de nenhuma estratégia, dentre elas as comunidades de apoio, né, que problemas como bullying, por exemplo, não aconteçam, né, porque eles acontecem, né, então as escolas todas estão suscetíveis a esses problemas. Esses problemas, eles são da nossa natureza humana, né, então é normal que eles aconteçam. A grande questão e da diferença que existe entre escolas que pensam estruturas, né, como os sistemas de apoio, e escolas que não pensam, é o modo como as escolas atuam frente a esses problemas, né? Então, os problemas eles acontecem, tendo a comunidade ou não tendo, mas a maneira como a escola lida com esses problemas é o que faz todo o diferencial mesmo, né? E aí, quando eu falo lidar com esses problemas, eu estou falando numa estratégia de uma intervenção que vai buscar uma resolução mais assertiva dessas situações e também contribuir para que esses jovens possam se formar dentro daqueles valores que são tão importantes para nós, como a justiça, o respeito, a generosidade, a tolerância, entre outros. Acho que isso que você falou tem um pouco a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Nesse contexto que a gente vive de crescimento de redes sociais, de cyberbullying, até o que foi abordado naquela série da Netflix Adolescência, né? Como que a comunidade de cuidado e apoio poderia ajudar a escola nisso, né? Eu acho que é esse diagnóstico que você está dizendo, né? Isso, acho que a série trouxe uma coisa muito importante para nós, que na verdade reafirma um pouco isso que a gente está conversando, que problemas muito específicos da juventude, né? E que nós adultos não conseguimos entrar em contato com esses problemas, né? Até porque eles estão escondidos aos nossos olhos, porque eles acontecem em locais onde nós não estamos, como as redes sociais, por exemplo, né? Então, toda essa estrutura de pensar nos jovens como protagonistas é justamente a partir do pressuposto que eles estão envolvidos dentro dos esquemas deles, né? Então, a gente tem uma limitação nesse assunto, né? A gente tem a proposta de pensar uma comunidade, uma subcomunidade dentro dessa grande comunidade específica para lidar perante aos problemas de convivência virtual, porque esses problemas eles têm algumas características bastante específicas que se diferenciam dos problemas cotidianos da escola ou de sala de aula, por exemplo, né? Então, de uma maneira bastante prática, o nosso interesse também, né, nesse processo de transformação dessas comunidades, pensar com esses adolescentes propostas para que eles possam, então, intervir, né, ou mesmo, eu não gosto muito da palavra monitoramento, mas que eles possam acompanhar essas situações à medida que elas vão acontecendo dentro também do ambiente virtual, né? Eles são
para os próprios jovens, para os seus colegas, para os seus pares, os seus próprios olhos, né? Que diagnosticam, que identificam, que encaminham, que dão suporte, né? Então tem todo ali o envolvimento que é característico do próprio protagonismo, né? Uhum. E para além, né, do ambiente escolar, você que acompanha isso há tanto tempo, né? Que resultados efetivos tem para esses estudantes o relacionamento fora do ambiente escolar, né? Eles um pouco maiores, você tem algum exemplo efetivo que tenha dado certo, que você possa citar para gente? Então, um dos nossos desejos e objetivos com uma proposta como é a comunidade é que essa proposta contribua para o desenvolvimento desse jovem, né? Assim como e é o objetivo da escola como um todo, né? Então, a escola ela tem um grande viés que é o viés de formação, né? Então, a comunidade ela tem como objetivo a proposta de que esses jovens possam se formar ou se desenvolver num ambiente, num espaço onde a generosidade, a tolerância, o cuidado, o próprio apoio, né, sejam valores fundamentais para essa boa convivência. Né? Então, o nosso grande desejo é que esses jovens, então, se formem dentro desse ambiente de solidariedade, de cuidado, para que eles sejam no futuro pessoas mais generosas, mais solidárias, mais tolerantes. Então, tem toda uma proposta de uma educação em valores, né, que já é o objetivo da escola, e que a comunidade vem, então, a contribuir com todo esse processo, né? Dizer para você que nós temos um exemplo assim para te dar, eu não consigo te dar porque isso exigiria de mim uma análise longitudinal, né, do acompanhamento de um jovem depois que ele se forma, tal. Isso tem um viés mais específico, mas de maneira bastante subjetiva, se eu pudesse dizer assim, né, a perspectiva que nós temos é de que esses jovens eles se desenvolvem mesmo dentro desse modelo. Até porque a gente tem jovens que saem do fundamental, né, e vão para o ensino médio e levam consigo esses desejos de continuar ajudando os colegas. Né? A gente tem relatos de jovens que vão para a faculdade e levam consigo esses desejos. Então, dentro dessa perspectiva educacional, de maneira ainda que subjetiva, né, por uma impressão que nós temos, empírica, a gente consegue então avaliar que a gente tem conseguido cumprir com esse papel mesmo de colaborar para que essa formação vá em direção a esses valores que são tão caros para nós, né? Sim. E na sua visão, né, como que os adultos podem aprender com esses adolescentes, esses estudantes, esses valores empáticos e de convivência ética, e como que os responsáveis pelos alunos podem auxiliar a escola nesse trabalho tão importante? Eu acho que, do ponto de vista da autoridade, tem algo que para nós é bastante importante, que é o protagonismo ele só acontece de fato se a autoridade legitima esse protagonismo. Né? Então, nós adultos, sejamos professores ou mesmo pais, mães ou familiares, a gente precisa dar condições para que esse jovem seja de fato protagonista. Né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque nós, e eu digo agora enquanto professor, mas também enquanto pai, né, a gente tem uma tendência em centralizar muito em nós essa tomada de decisão, né, de julgar aquilo que é bom, que é ruim para o nosso filho, para o nosso aluno, de saber aquilo que é certo ou que é errado, tal. E a gente tem um pouco de receio de soltar um pouco essa corda, né, de dar a possibilidade para que eles sejam protagonistas. Então, eu acho que isso para mim é a principal ação, assim, né, do quanto nós, enquanto adultos, precisamos possibilitar e valorizar essa dimensão protagonista dos nossos jovens, né? Mas eu acho que também tem uma outra perspectiva que é a gente também aprende com essa proposta, né? Aprende no sentido de que quando valores como a generosidade, como a tolerância, a justiça, o respeito se tornam valores fundamentais para a convivência, nós, enquanto adultos, também precisamos fazer parte desse processo, né? E aí, diante disso, a gente então se desenvolve e aprende dentro desse conceito todo, né? É, a gente se torna um ser humano melhor, né? Exatamente. Raul, obrigada pelo papo, adorei. Obrigada por participar dessa edição tão importante do XinguCast. Eu que agradeço, Miriam. Foi um prazer estar com vocês, um prazer falar um pouquinho sobre esse tema, né? Acho que é tão importante que nós tenhamos
estratégias para poder divulgar cada vez mais, né? E para que mais pessoas possam saber. E acho que estratégias como essa são tão importantes para a gente. Muito obrigado. Obrigada. Falamos sobre a mudança do nome das equipes de ajuda para a comunidade de cuidado e apoio com Raul Alves, integrante do GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unesp e Unicamp. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.